Olá, hoje eu vou apresentar para vocês um assunto delicado e que envolve alguns temas controversos. Basicamente, eu vou falar um pouco sobre ufologia, né? E tentar responder através desse material, dessa apresentação, a velha pergunta que hoje, mais do que nunca, eclode dos meios que comentam vários objetos que estão circundando a Terra. Né? Seriam ETs, anjos ou demônios? Né? E nesse pacote, por incrível que pareça, eu consegui correlacionar uma questão séria energética, que é o uso da energia nuclear por nós humanos. Né? Então vamos lá. Eu publiquei esse livro, né, 2021, hashtag XPES Files, né, falando sobre alguns casos que eu investiguei, ufológicos. Tudo começou quando eu morava em Campinas, né, e em 1999, se não me falha a memória. Veio a público pela mídia, né, imagens do que seria a autópsia do ET do caso Roswell. Né? E nessa autópsia apareceu uma barra com caracteres. Esses caracteres eles foram inicialmente uma tentativa de interpretação por alguns pesquisadores, né, dos Estados Unidos e, se não me falha a memória, da Grécia, dois gregos. E eu, olhando isso, eu coloco no meu livro, que é justamente esse aí que está na tela, né? Em 2021 eu estava falando que existe uma possibilidade da gente fazer contato mais efetivo com os ETs. De qualquer forma, eu estudei essas barrinhas e consegui fazer uma tradução, vamos dizer assim, né, desses símbolos que foram base para eu poder falar sobre o caso Baipendi, que ocorreu em 1979, e finalmente Fukushima, o problema de Fukushima, que envolveu um acidente nuclear em 2011, como vocês vão ver rapidamente aqui. Quem tiver interesse, aqui está o link para comprar o livro. Ele existe gratuito também para quem tem Kindle. E, obviamente, é mais em conta no formato e-book, né? E infelizmente, como ele é impresso nos Estados Unidos, hoje o dólar não está muito favorável, então o preço em papel ainda fica um pouco caro, porque é um livrinho fino, mas o conteúdo é interessante. Então, essa barrinha com esses símbolos que estão aí na imagem para vocês observarem, né, eu consegui fazer uma correlação com símbolos fenícios, né, como eu descrevo aí no livro. Aliás, a data que eu coloquei 45, não, é 47, né, em que ocorreu o incidente lá em Roosevelt, né? Era pós 45, na Segunda Guerra. Enfim, esses símbolos, quando eu traduzi, eu pude observar que o nome que apareceria ali seria Urântia. E na época eu achei na internet vasta documentação sobre Urântia e o livro de Urântia. Né? Urântia seria o nome da Terra. Nesse caso seria o nome da nave, enfim, suposta nave que caiu em Roswell, que até hoje ninguém assina embaixo isso, né? Tentam desmentir sobre todas as possibilidades. Enfim. E, e eu fiz uma correlação com caracteres que estavam na Pedra da Gávea, que também eram fenícios. E aí eu fiz um estudo. Esse estudo que eu realizei, ele só veio ser melhor compreendido atualmente, né? Que você utiliza um idioma conhecido, se você consegue fazer uma correlação com o idioma que você não conhece e gostaria de traduzir, você tem uma boa chance de acerto. Essa fundação que hoje fala sobre o livro de Urântia, ela alega que não tem nada a ver com ETs. Isso é um bom assunto para uma próxima apresentação. E
Chegou em 79, ocorreu uma abdução em Baipendi, Minas Gerais, né? Isso está descrito aqui no meu livro e é muito bem conhecido esse caso pela ufologia nacional, né? E eu fui contatado, em 99 eu fui contatado pelo ufólogo Dr. Birajara Franco Rodrigues, ele é advogado além disso, e ele me passou uma cópia, uma foto do que seriam os caracteres dessa abdução de Baipendi, porque o Arlindo, que seria a vítima, né, dessa abdução, ele tinha uma bolsa de pano em que ele guardava o material dele, isso está descrito no meu livro também, e quando ele foi devolvido, essa bolsa ficou perdida, os ufólogos foram lá na região, fizeram um levantamento, acharam a bolsa e tinham caracteres. O ufólogo doutor Birajara mandou traduzir em Israel, se não foi melhor, tentar traduzir, né? Enfim. E eles deram um texto muito bonito, um poema muito bonito. E eu, na minha insignificância, fui traduzir também, usando esses caracteres que eu já havia divulgado no caso Roosevelt, né? E usei a mesma técnica, né, de correlação entre idiomas e hebraico, no caso, que eu usei o fenício para correlacionar com esses caracteres alienígenas, e do fenício eu fui para o hebraico, do hebraico eu fui para o dicionário, e fiquei um mês em cima disso, até conseguir chegar em alguma coisa. E essa alguma coisa, ela relacionava um acidente nuclear. Só que, né, nós estamos falando de uma abdução que ocorreu em 1979, e a mensagem que foi passada nessa abdução, ela se referia a 2011, e especialmente seria em Fukushima um acidente, só que essa interpretação eu só pude fazer depois do ocorrido. O que acontece? Em 1979, quando houve a abdução, na realidade ocorreu um acidente nuclear em Three Mile Island, nos Estados Unidos, Pensilvânia. Legal? E anos depois, né, o mesmo tipo, ou similar, o acidente ocorreu em Fukushima, no Japão, em 2011. Apesar de não ser exatamente a mesma empresa que necessariamente construiu essas usinas, elas tinham o mesmo. É um clubinho muito fechado, então elas têm o mesmo viés, usavam o mesmo tipo de tecnologia que era americana. A usina de Three Mile Island ele tinha um reator de água pressurizada, e a de Fukushima um reator de água fervente. Por quê? Porque você está falando de fissão nuclear, né? Em que é como se fosse uma chaleira. Você bota lá o núcleo, ativa com urânio, as barras de urânio, aquilo gera uma fissão. É uma bomba controlada, bem da verdade. A fissão nuclear é isso. E você esfria com água, e aí, entrando em contato, a água fica quente. E aí você precisa ter, né, o resfriamento. É por isso que geralmente essas usinas são feitas próximos a grandes fontes de água, para você poder fazer essa troca de calor, né? E é o que fala aqui no texto também, ó. Ambas usinas fazem parte da tecnologia de fissão com água leve, que precisa de resfriamento contínuo. Agora, quando esse resfriamento falha, aí a minha filha, a desgraça está feita, né? Então, essa tecnologia, ambas usavam uma tecnologia desenvolvida originalmente nos Estados Unidos, né? E você tem alguns nomes conhecidos, como a General Electric, que construiu também os reatores de Fukushima, e também desenvolveu os reatores similares lá, o de Three Mile Island, apesar de você ter fornecedores diferentes, como está aqui, o Babcock e Wilcox, né? Seja como for, esse clube é um clube bem seleto, bem fechado, e eu só consegui agora correlacionar isso tudo graças ao chat GPT, né? Porque essa foi a grande dúvida que eu tive quando eu consegui relacionar uma mensagem de uma abdução de 1979 com algo que ocorreu em 47 e algo que eclodiu em 2011, né? Isso é muito louco, né? Então, o que está por trás disso? Primeiro, em 99 eu fiz uma tradução de um idioma antigo baseado na correlação de um idioma conhecido. Você chega de 60% a 70% de probabilidade de acerto
que é isso? Exemplo, você pega um texto sumério, pega um texto, sei lá, em hebraico, conseguiu relacionar os caracteres, eles têm uma similaridade, tem uma correlação, que a gente chama na matemática. Então, apesar de eu não saber escrever nada de sumério, eu transcrevo essa informação para o hebraico e eu consigo traduzir o hebraico? Perfeito. Então, eu consigo, nessa tradução no hebraico daquela fonte, que eu desconheço, eu tenho em torno de 60% a 70% de chance de acerto do que eu traduzir realmente corresponder ao que estava no original. Né? Hoje, quer dizer, o MIT foi. Em 99 ele já estava começando a fazer isso. Né? Um pouco mais para frente, perto de 2000, o MIT já estava fazendo esse tipo de validação. Né? E hoje ele usa o IA, ele e os outros estão usando o IA para decifrar textos e símbolos de idiomas antigos ou mortos, que a gente chama. Né? Então, pela mediunidade, eu tive condições de inferir ou de assimilar essa tecnologia antes que ela fosse completamente usada e melhor desenvolvida hoje em dia, né? Porque eu não sou tradutor, foi só eu sou um curioso. Né? Entretanto, essa tradução me deu bases para poder o quê? O caso Rosel, que foi a tradução que eu obtive inicialmente, me deu meios de eu poder traduzir o Imbornal. E eu cheguei a publicar na web a informação, mas nem eu poderia falar sobre Fukushima porque eu não conhecia. Né? Só depois é que aconteceu o acidente e as coisas vieram à tona, em 2011, é que eu pude, na hora, lembrei do que eu tinha publicado sobre a tradução, porque eles falavam naquela mensagem que poderia ter 6 vezes a calamidade. Então, eram 6 reatores nucleares próximos. Por que próximos? Por uma questão de logística e de economia. Você coloca as usinas próximas e usa um linhão de alta tensão para poder transmitir a energia gerada e distribuir nas outras subestações elétricas. Né? Só que tem um risco, se você coloca todo mundo junto, se acontecer algum acidente próximo, as outras ficam no mesmo balaio. Né? Tá muito gato no mesmo balaio, o risco de dar zika é alto. E deu, né? Quando você teve um terremoto que gerou um tsunami, que afogou a casa-máquina do reator lá de Fukushima, então as bombas automáticas não puderam funcionar. Na hora que você perde isso, você não consegue manter o processo funcionando, não resfria, o risco era alto. E qual o grande problema, né, que você tem nessas usinas é que uma especialmente de Fukushima não era urânio, era plutônio, e ela é um material mais provável de explosão. Então, isso é uma catástrofe bem grande. Enfim, o risco existe com esse tipo de material. Né? Então, é uma tecnologia que precisa ser melhor repensada. Enfim. Né? E esse, então, em Bornal, lá traduzido por mim, em 99, né? 20 anos depois, ele se referia a essa tecnologia usada. Né? E o Imbornal da abdução de 79 falava de algo que não existia ainda, não existia Fukushima, né? Em 79. Mas era um aviso, basicamente um aviso sobre o tipo de tecnologia que a gente estava usando na construção das usinas, porque não era uma tecnologia segura, beleza? Seja lá como for, essa mensagem era para o futuro. E, infelizmente, esse é o grande problema de mensagens ou de previsões. Né? Nem sempre as pessoas entendem ou conseguem traduzi-las a ponto de evitar o problema. Legal? Muito bem. Logicamente, aí cabe alguns comentários. Então, nós estamos falando de alienígenas que caíram em 1947, né? Em que gerou um, um meio de você poder decifrar o idioma deles, né? Algo em 1979 veio uma informação, 20 anos antes eu pude enxergar essa informação, e 2011 teve um evento que estava correlacionado. E a mensagem lá
quem pegar meu livro e der uma estudada vai ver que ele estava falando exatamente disso, né, do risco de um acidente nuclear, e comentou especialmente na linguagem meio bíblica, porque afinal de contas eu usei também para fazer essa correlação entre esses idiomas um dicionário em hebraico e fornecido por uma editora que estuda a Bíblia. Então, aramaico-hebraico e efetivamente tinha um viés religioso aí, né? Seja lá como for, eu também não sou nenhum expert em aramaico, muito menos em hebraico, eu sou mais um engenheiro e, e fui por tentativas e erros e intuído pela mediunidade, né? Consegui relacionar algo pouco provável com tudo isso. Quer dizer, eu mesmo fiquei espantado, né, com toda essa linha que une esses acontecimentos. Então cabe uma boa pergunta aí: do que nós estamos com do que não, mas com o que efetivamente nós estamos lidando? São anjos ou são demônios? Quer dizer, são ETs apenas? É simplesmente alguém de outro mundo? Ou é alguém que acompanha a gente? E se acompanha a gente, pelo visto aí, consegue informações futuras? Eu também fiquei cheio de perguntas, tenho certeza que vocês também ficarão. Do tipo assim, poxa, não tinha como trazer essa informação de uma forma mais clara, mais absoluta? Não sei. Não sei. Eu sei que já é assustador poder alinhavar tudo isso e a probabilidade disso acontecer por mero acaso é baixíssima, não é impossível, mas é baixa, né? Então, seriam anjos ou demônios? Eu não acredito que sejam demônios. Se fossem demônios, como diz, né? Eu não acredito primeiro em demônios assim, e se fossem demônios não estariam nem aí com a gente, né? Anjos? Talvez, mas também é difícil, né? Eu já tive acesso a isso, mas em viagem astral e não pessoalmente, mas enfim, a própria Bíblia diz que tem, né? Seja lá como for, eu prefiro pensar que são entidades biológicas ou ETs. A mensagem deles é sempre clara, eles sempre estão acompanhando tudo que se refere à energia nuclear, seja armamento, seja usinas, né? E eles sempre aparecem em situações em que acidentes ou guerras ocorrem. Tomara que eles sejam anjos ou guardiões, que seria o termo mais adequado, porque o ser humano ainda está em evolução e, especialmente, a gente conseguiu reviver, redescobrir tecnologias que, se parar para pensar, quem estuda e vê filmes que falam sobre a energia nuclear, o próprio Oppenheimer, né, falava, tem um filme lindo dele que vocês podem ver aí sobre tecnologia nuclear, desenvolvimento da energia nuclear, em que ele se baseava no Bhagavad Gita, que é, abre aspas, um dos livros, né, lá do pessoal da Índia, enfim, e eles falam exatamente sobre energias. Tá? O tempo vai mostrar isso para a gente e talvez a humanidade esteja só recobrando uma tecnologia que ela pode ter tido acesso há milhares de anos atrás. Porque, de uma certa forma, também existe uma teoria que diz que a gente desenvolve, e, tchum, e depois a gente afunda e depois desenvolve, pum, afunda. Então, particularmente eu não gosto muito dessa teoria, mas as evidências arqueológicas são assustadoras, né? Principalmente quando você pega um livro como esse, como o Bhagavad Gita, né, hindu, que mostra armamentos e tecnologias que só hoje a gente começa a olhar com uma visão mais científica e ver que o que era mágica, na realidade, antigamente,
a nossa ignorância enxergava tudo como magia, e hoje a nossa ciência esclarece que não era magia, né? Então fica aí como sugestão para quem curte esse tipo de assunto, está melhor detalhado no meu livro. Se você puder, veja, tem lá gratuito ou compre o e-book. Se você gosta desse tipo de assunto, curta, compartilhe, comente e me siga para que eu possa continuar esse trabalho. Um abraço.